Sim, então nós vamos iniciar o capítulo 3. Estamos querendo entrar, né? Então, nós vamos iniciar o capítulo 3. Ó, eu tinha feito isso aqui antes, vai fazer. E fala dos conjuntos numéricos. Tá bom esse tamanho, pessoal, que eu estou escrevendo? Certo? Então, a gente vai começar falando sobre o conjunto dos números naturais. E quem é o conjunto dos números naturais? O nome já dá uma indicação do que é, né? Números naturais são números que a gente poderia, em tese, encontrar em coisas da natureza, né? Tipo, esse aqui é o símbolo dele, né? Esse aqui era para ser um N, viu? Tá meio feio aqui. Deixa eu tentar fazer um Nzinho mais parecido com um N mesmo. Ele é um N que tem esse tracinho assim. Esse aqui é o símbolo dele. Certo? Então, o conjunto dos números naturais, ele é composto pelos números que são contáveis, certo? E coisas da natureza. O que é que são essas coisas da natureza? São coisas que a gente tem que pode, de fato, contar, coisas que existem, né? Tipo, eu tenho uma borracha, posso ter 2 borrachas, posso ter 0 borrachas, mas eu não posso dizer que menos uma borracha, posso dizer que eu tenho uma ausência de uma borracha. Dentro dos números naturais, não. Nos naturais, nós vamos ter números contáveis que vão de 0 a infinito, certo? Então, os números naturais são 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito, tá? Dentro desse conjunto, nós vamos ter algumas definições de operações, certo? Operações fundamentais. Se você estiver acompanhando o livro aí, o livro vai chamar de operação A. Eu não vou escrever, só vou fazer a própria operação. Estamos na página 40 do livro, viu? Quem tiver o livro aí, quiser acompanhar, página 40. Então, ó, na propriedade A1, ele vai falar sobre a propriedade associativa da adição. O que é que ela vai dizer? Que o A mais o B somado com o C, ou seja, está associado aqui, é a mesma coisa do A mais um B mais o C. Então, ó, essa propriedade está falando da associação, da soma. Então, se eu somar os números separadamente, juntos, assim, esse parênteses mais esse, e aqui, esse parênteses depois somar com A, não vai alterar em nada, certo? Então, essa propriedade aqui é válida, porque qualquer coisa que eu coloque todos pertencendo aos naturais, ela vai ser... temos a propriedade A2. A propriedade A2 ela vai ser a comutativa da adição. Comutar é mudar a posição. Certo? Então, ele está dizendo assim, ó, que A mais B é a mesma coisa de B mais A. Bom, nós vimos 2 propriedades, né? A primeira foi a associativa da adição. Quando eu mudo, eu faço somas, mas inicialmente eu agrupo os números. Se eu inverter a posição, então se eu somar separadamente, não vai alterar. No caso da inversão, está na propriedade 2, que é a comutativa da adição. Aí nós vamos para a propriedade A3, que é a propriedade do elemento neutro da adição. Quem é o elemento neutro da adição? Quem é somo o meu número e não vai mudar nada? É o 0, né? Então, se eu tiver um A qualquer somado com o 0, vai dar o próprio A. Então, qualquer número natural somado com 0 é o próprio número. O próprio natural, certo? Então, essa propriedade para todo pertencente aos naturais. Só aceitar aqui. Então, depois a gente tem uma propriedade, que é a propriedade M1, que é a propriedade da adição. Ela é associativa da adição. Então, se eu for somar, se eu for multiplicar um A vezes um B com um C, isso é a mesma coisa de eu multiplicar o A pelo B vezes C, certo? Então, tanto faz eu fazer o A, B, e depois o resultado pelo C, como se eu fizer o A vezes o produto BC. Tanto faz, não vai importar a ordem, certo? A propriedade M é uma propriedade bem famosa, né? Que é a propriedade comutativa da multiplicação. É a famosa, a ordem
dos fatores não altera o produto. Então, A vezes B é a mesma coisa de B vezes A. E aí nós vamos ter a propriedade M3. Propriedade M3 do elemento neutro da multiplicação, quem é? O neutro para a adição é o zero, porque quando você soma alguma coisa com zero, não vai multiplicar o seu número. Agora, se eu for multiplicar, quem é que eu multiplico e não altera o meu número? É com o 1. Então, o 1 vai ser o elemento neutro da multiplicação. Então, A vezes 1 é igual a A. E a gente vai ter uma propriedade, que eu vou botar aqui do lado, que é a propriedade distributiva da multiplicação. Eu vou juntar algumas propriedades que a gente já viu, né? Se eu fizer um A vezes um B mais C, isso aqui é igual a AB mais AC. Como é que eu acho isso, né? Estou fazendo a multiplicação termo a termo. Se eu tivesse mais termos aqui, seria o mesmo procedimento. Certo? Isso aqui é válido para todo A e B, C também pertencente aos naturais. Como eu mostrei para vocês aqui, quais são as operações que nós vimos? Nós vimos que essa operação, as operações que nós fizemos foi de adição e multiplicação. Então, essas são as duas operações matemáticas que são definidas para os números naturais. A gente não vai ter nem divisão, nem subtração, porque a subtração envolve números negativos e aqui nós não temos. Subtração nada mais é do que uma soma de números negativos. Mas, ainda assim, como a gente não tem os números negativos definidos dentro desse conjunto aqui, então a subtração não está definida para aqui. Vou salvar a imagem.